da serpente e caí no pecado e fui expulsa do paraíso. Mas Deus, sendo grande em sua bondade, me concedeu seu perdão e prometeu que da minha geração sairia o Messias. Sou uma mulher de fé, em obediência ao meu Deus, junto com meu amado esposo Abraão, saí da minha terra, da minha parentela, para morar em tenda em outro lugar. Meu amado esposo Abraão é um homem de fé que crê em Deus e tem muito amor. Por isso eu apoio em tudo. Durante toda a minha vida eu tive um sonho de ser mãe, mas era estéril. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, mesmo eu já com 90 anos, me concedeu meu lindo filho Isaac. Louvado seja o nome do Senhor. Há alguma coisa impossível para o nosso Deus? Esposa de Arão, uma mulher hebreia, sou mãe de Miriam. Vim aqui contar a minha história, a história da minha vida. Deus me colocou na terra com uma missão muito importante. Ele me agraciou com inteligência, sabedoria, estratégia, fé, liderança, confiança, coragem e, acima de tudo, eu sou uma mulher temente a Deus. Eu pude salvar a vida do meu filho Moisés e, com a ajuda da minha filha Miriam, eu consegui esconder o meu filhinho por 3 meses dentro da minha casa. Aquele tempo que o faraó mandou matar todas as criancinhas do povoado. Gente, com a sabedoria do meu Deus, sabedoria que Deus me concedeu, a ajuda de Miriam, eu preparei um cestinho como esse. Consegui colocar Moisés dentro e levei até o leito do rio. E lá deixei o meu filhinho. Eu tinha uma certeza tão grande que Deus salvaria a vida de Moisés. E Deus fez algo surpreendente, extraordinário. Colocou Moisés nas mãos de uma princesa. E olha só o que Deus fez. Deus é grandioso, gente. E a princesa me devolveu meu filho, sem saber que eu era mãe dele. E eu pude amamentar o meu filho e criar até o desmame, até os 3 anos de idade. Foi ele que Deus preparou para salvar aquela nação, para tirar aquele povo da escravidão. Eu estou contando um pouquinho da minha história. Eu sou a Joquebede. Eu me chamo Miriam, sou a filha de Joquebede. Todos aqui já ouviram falar a história da minha família. Somos uma família muito agraciada pelo Senhor, porque Deus escolheu o meu irmãozinho mais novo, Moisés, para ser o libertador do povo dele da escravidão do Egito. Eu era muito pequenininha, muito novinha. Porém, como eu sou a filha primogênita desse casal, eu ajudei muito a minha mãe a cuidar dos meus irmãos. Quando Deus tem um propósito e uma missão na vida da pessoa, Ele trabalha e usa aquela pessoa para cumprir o seu propósito. E foi assim que nós conseguimos, com a ajuda do Senhor, salvar a vida de Moisés. Eu fiquei muito nervosa e muito tensa quando a minha mãe teve que colocar meu irmãozinho naquele riacho. Então, o que eu recebi do Senhor? Eu recebi do Senhor a estratégia de ir acompanhando. E eu queria saber para onde ele ia. E meu irmãozinho foi parar nas mãos da princesa. Na mesma hora, eu orei e pedi: Senhor, o que eu faço agora? E foi quando Deus me usou. Eu, a princesa, falei com ela e ainda consegui fazer com que a minha mãe cuidasse de Moisés, recebendo para isso. Porque Deus, Ele nos surpreende. Amém. Oi, eu sou Raabe, mulher cananeia. Tive uma vida difícil,
adorei vários deuses e também segui uma vida de muito pecado. Mas em determinado momento da minha vida, eu abri meus ouvidos para ouvir falar do Deus de Israel e ouvir muitas histórias, como por exemplo, a abertura do Mar Vermelho, a chuva de maná no deserto e a rocha que fez jorrar água. E tudo isso em nome do Deus de Israel. E em um outro momento, eu abri também meus olhos para ver e meu coração para crer. E aí, eu abriguei 2 homens de Deus na minha casa. Esses homens, eles estavam entrando na minha cidade para ver a terra prometida. E a partir daí, a minha vida mudou completamente. Da minha descendência veio o rei Davi e também o Messias. Então, realmente, eu e minha casa pode dizer que servimos ao Senhor. Senhoras e senhores, povo, família, descendência, geração. Eu sou Débora, mulher de Lapidote, filha de Israel, mãe de Israel, chamada por Deus para ser a 4ª juíza em Israel. O Senhor me deu o primeiro desejo de plantar uma palmeira. E quando eu plantava essa palmeira e cuidava dela, o Senhor falava comigo que embaixo dessa árvore, eu iria conciliar muitas situações conflituosas. Por misericórdia e desígnio do Senhor, o Deus dos céus e da terra, o Deus que chamou o seu povo para ser seu e um povo vencedor. Eu, Débora, fui constituída juíza da minha nação, juntamente com guerreiros e guerreiras. Lutamos contra exércitos inimigos, desbaratamos esses exércitos, e a cada espada em punho, a cada batalha, havia um cântico de louvor em nossos lábios, dizendo que só o Senhor é Deus. Assim como profetizei há mais de 3.000 anos atrás, o mesmo espírito de bênção, de conciliação, reconciliação e vitória está sobre essa geração, em nome do Senhor Jesus. Me chamo Ana. Para quem não me conhece, toda a minha história está relatada no livro de 1º e 2º Samuel. Eu era uma das esposas de Eucana, e como muitos que conhecem a minha história, eu fui uma mulher estéril. Como eu sofri, porque o desejo do meu coração, o desejo da minha alma era ser mãe. Eu não podia ter filhos. Em alguns momentos, eu era uma mulher completamente amargurada. Eu lamentava, eu chorava, mas ainda assim, eu era uma mulher cheia de fé e temente a Deus. E eu sabia que um dia o Senhor, meu Deus, iria ouvir as minhas orações. Lembro-me de que em momentos eu não conseguia nem comer. Como meu esposo lamentava junto comigo, como ele sofria vendo o meu sofrimento.
E Eucana, muitas das vezes, ele chegava a mim e falava: Ana, você para mim é melhor do que 10 filhos. Eu sabia que eu era amada por Eucana. Lembro-me também que todo ano nós iríamos até o templo do Senhor, lá em Siló. E durante o trajeto, eu era muito humilhada por Penina, a outra esposa do meu marido, porque ela tinha filhos e eu não tinha. E muitas das vezes, em meus lamentos, em minhas orações, conversava com o meu Deus. Confesso para vocês que, apesar de ser uma mulher cheia de fé, eu, como toda mulher, tinha um momento que meu coração ficava muito quebradinho, muito pequenininho. Porque era o sonho de toda mulher ter uma criança em seus braços. Algumas vezes eu entrava no templo e eu não conseguia orar. Minha boca se movia, não saía palavras. Eu chorava, eu gemia. Lembro que o sacerdote Eli uma vez me indagou porque ele achou que eu estava embriagada, mas não era. Eu voto em favor do teu amor, ainda que me doa, meu amor por si não findará. Não há santo como meu Senhor. Eu me chamo Abigail. Sou uma mulher apaziguadora, muito formosa, como dizem, e muito temente a Deus e sábio. Davi mandou que seus homens empunhassem espadas contra ele. E eu, prontamente, que Deus me mandou enviar presentes a Davi, para que pudesse apaziguar e evitar possíveis guerras. Quando cheguei em casa, encontrei meu marido embriagado, então aguardei até o dia seguinte para poder contar o ocorrido. Sendo assim, o meu marido continuou com suas atitudes e acabou sendo ferido e morto. Davi, sabendo disso, me propôs casamento e eu aceitei. Toda a minha história se encontra no livro de Esther. Meu povo babilônico, nós fomos derrotados e fomos exilados para a Pérsia. Ao chegar lá, fiquei órfã e o costume da época era um familiar ser responsável por você. Mardoqueu, um primo, tomou essa responsabilidade, me criando, me educando e me fazendo uma moça honesta e digna. E na Pérsia, onde eu estava, capital de Suzã, existia um rei chamado Assuero. E esse rei, ele naquele momento estava oferecendo um banquete naquela capital. E a sua rainha Vasti, ela se negou a se apresentar diante do rei. E todas as vezes que você não se apresentasse diante do rei, você era destituído. E aquela rainha foi destituída. Com toda a educação que eu recebi do meu primo, com todo o direcionamento de Deus sobre a minha vida, houve um concurso naquela capital, onde uma rainha deveria ser exaltada. Eu, judia, pobre, mas muito bem preparada, houve um olhar para mim dizendo que eu deveria concorrer àquele concurso. E fui totalmente preparada por aquele reino, porque você deveria estar preparada para ir até o reino. E assim, toda a minha história foi mudada e do meu povo. Eu fui levantada rainha da Pérsia. Através da minha vida,
nós conseguimos uma grande libertação, aonde o primeiro-ministro, ao ver o desenvolvimento de todo o meu povo naquela cidade, ele se revoltou com muita inveja, com muito olho grande, querendo derrotar o meu primo. E ele levantou um decreto como juiz daquela capital. E o rei não teve nenhum conhecimento. Foi uma farsa, uma mentira que aquele homem inventou. E o meu primo, ele sabia que eu não estava naquele reinado por acaso. Havia um grande propósito de Deus para salvar o meu povo. O primo chegou até mim, me colocou diante da situação que estava existindo lá fora. Eu pude, juntamente com o meu primo, levantar um jejum de 3 dias, para que se não comesse nada, porque eu precisava falar com o rei. Mas para chegar diante do rei, eu teria que ter a permissão dele. E ali nós clamamos, oramos, e eu consegui, pela misericórdia de Deus, fazer o primeiro banquete. E após o primeiro banquete, eu consegui, com a ajuda do meu Deus, juntamente com a união do meu povo, o rei me recebeu. E ao me receber, eu declarei para ele quem eu era e quem o meu povo era que estava naquela cidade exilada. E o rei ficou sabendo de tudo. Eu creio que o Senhor já preparou o coração dele diante do jejum, da oração, para que ele pudesse se derramar também para esse Deus que nós cremos e servimos, porque é o único. E o meu povo foi salvo. O meu primo foi salvo. Todo o meu povo se colocou na presença de Deus. E Ramã se colocou diante do próprio erro dele, engano. Ele foi, aquela forca que ele fez para o meu primo, ele mesmo foi assassinado através dela. E com isso, fizemos uma grande festa naquela cidade. Festa do povo. Festa do povo judeu. Festa do povo judaico. Que você possa estar fazendo essa festa até nos dias de hoje, porque o Senhor, Ele vive. Ele vive. Ele vive. Essa é a história da rainha Esther. Sou Isabel. O meu nome significa reluzente. Meu esposo é o sacerdote Zacarias. Nós vivemos de forma justa e irrepreensível perante ao Senhor. Mas sou estéril e juntamente com meu esposo não podemos ter um filho, porque já estamos avançados em idade. Mas um dia essa história mudou. Quando meu esposo Zacarias, o sacerdote, estava no templo em Jerusalém, e o anjo Gabriel apareceu e disse que eu daria à luz a um filho, e ele se chamaria João. O tempo chegou e a promessa se cumpriu. E João será cheio do Espírito Santo, um mensageiro de Deus, e o seu nascimento trará muita alegria. Assim me fez o Senhor quando atentou a ele, para destruir o meu opróbrio perante os homens. Sou Isabel. Sou uma mulher comum, com um nome comum, de uma aldeia simples, que muitos viravam a cara para ela. Mas o anjo que apareceu para minha prima Isabel
também apareceu para mim. Tomei um susto. Por que eu? Por que comigo? Ele disse: você vai gerar o Filho de Deus. Como assim? Eu perguntei. Eu não estive com homem algum. Ele disse para mim: não temas. Para Deus, nada é impossível. Ele vai gerar em seu ventre um homem. Deus, que vai tirar o pecado do mundo, aquele que vai trazer o plano perfeito, o presente que eu recebi, porque sim, eu disse sim, e eu disse mais, eu dependo somente de Deus, vou deixar que Ele compre em mim tudo o que Ele quiser, mas o presente não foi só meu. O presente foi de vocês também, porque vai ser através dele que as iniquidades se vão, que as enfermidades vão ser levadas. Eu sei que tem um propósito para o meu filho, o Filho de Deus, no meu ventre. Eu apenas disse: eis-me aqui. E meu esposo, José, ele também aceitou o plano perfeito. O presente mais precioso está sendo gerado em meu ventre. Vocês sabem qual é o meu nome? Vocês podem dizer o meu nome? Sim, eu sou Maria, como tantas outras. Mas o anjo me disse que eu fui escolhida por ele. Eu não fui chamada, eu fui escolhida. Assim, ó, a dedo. Eu fui agraciada por Deus. Mas não somente para mim, para toda uma humanidade que existiu, que existe e que existirá. As futuras gerações vão conhecer a história do Filho de Deus que foi gerado através de uma mulher simples, de uma aldeia simples. Que vocês possam aceitar em seus corações nessa manhã o presente mais precioso, o plano perfeito. Eu gosto de cuidar das pessoas, principalmente das viúvas, porque elas são muito frágeis. Mas eu, de tanto cuidar, acabei ficando doente. Fiquei muito doente e acabei falecendo. Com isso, com o meu falecimento, foram buscar Pedro. Pedro estava ali por perto da cidade de Jope. Foram buscar ele para orar, para clamar pela minha vida. E o Senhor me ressuscitou. E com a ressurreição, toda aquela cidade creu no Senhor e se renderam a Ele. Eu me chamo Dorcas. Marta, a terrível Maria Madalena. Mas eu fui considerada terrível até o dia que o Senhor Jesus me encontrou. E o Senhor Jesus fez algo maravilhoso em minha vida. Ele expeliu de mim 7 demônios. E 7, para Deus, é o número da perfeição. E eu fiquei tão maravilhada com o feito que o Senhor Jesus fez na minha vida, que eu passei a ser uma das discípulas seguidoras de Jesus.
E eu pude estar com o Senhor em vários momentos de sua vida. Estive com Ele na crucificação, no Calvário. E ainda que eu visse o meu Senhor morto, eu estava ali com Maria, sua mãe, e mais outras mulheres. E confesso que foi um momento muito difícil para mim, já que eu era muito apegada ao Senhor Jesus. Foi um momento de grande tristeza, onde pranteamos pelo Senhor Jesus. E aconteceu um fato, que ao terceiro dia, estávamos eu, a sua mãe Maria e Joana. Nós estávamos indo ao túmulo onde Jesus estava sepultado, com ervas levando para cuidarmos do corpo de Jesus. Isso era hábito naquele tempo e cultura daquele povo. E eu fiquei assombrada, porque quando nós chegamos ali, o corpo de Jesus já não estava mais naquele túmulo. O túmulo estava vazio. E eu vi que havia 2 homens ali. Então eu questionei: onde vocês colocaram o corpo do Senhor Jesus? Diga-nos, para que nós possamos tratar desse corpo. E ali eu tive a honra de receber a excelente notícia por parte desses homens, que na verdade se tratavam de 2 anjos. Ele não está mais aí. Ele não faz parte mais do mundo dos mortos. Ele faz parte do mundo dos viventes. E ali eu, os discípulos, todos nós começamos a procurar por Jesus naquele lugar. E de fato eu tive a honra, a graça de ser a primeira pessoa a contemplar um Jesus ressurreto, um Jesus vivo, um Jesus que venceu a morte, um Jesus glorificado, um Jesus vitorioso. E ainda mais, o meu diálogo com o Senhor Jesus naquele momento, Ele me garantiu que o Deus dele seria o meu Deus e que o Pai dele seria também o meu Pai. E eu venho a declarar a cada um de vocês aqui na manhã deste dia que esse Deus vive, que esse Senhor Jesus, Ele intercede por nós, e que o Deus dele é o Deus de todos vocês, e que o Pai dele é o Pai de todos vocês. Amém? Sou Lídia, moradora de Filipe, a principal cidade da Macedônia. Sou bem-sucedida, pois vendo púrpura, ganho muito dinheiro com isso. Um belo dia, ouvi a pregação do apóstolo Paulo. Acreditei muito, eu e minha família. Fomos batizados. Depois disso, comecei a usar os dons que Deus me deu para que todas as pessoas da minha cidade também fossem salvas e servissem ao Deus que eu sirvo. Vencedoras, porque não somos